Bom, como é que funcionou a questão? Agora que eu estou conseguindo falar, me expressar melhor, né? Porque eu havia feito a minha bifurcação de língua ou dissecção lingual, tecnicamente falando, com um dos maiores body modification do Brasil, Rafael Leão, né? Eu tenho condições de explicar agora como é que aconteceu a questão da suspensão. Bom, eu recebi apoio de mais ou menos umas 3 pessoas. O restante tudinho foram contra. E tem gente que não tem opinião, né? Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, e tem gente que não tem opinião, porque tem gente que é vazio. Homens e mulheres são vazias, rasas, não tem uma opinião própria. Tem gente que não sabe nem o que é da vida. Eu não. Eu sou uma pessoa sem modéstia alguma, segura de si. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou e faço, bem pensado, raciocinado. Então, independente do que o pessoal achou, eu viajei. Aí eu só expliquei assim, tintim por tintim, quando foram cabuetar para o meu pai e para a minha mãe. Porque eu só amo meu pai e minha mãe só. Né? Eu não tenho assim ligação afetiva com ninguém, a não ser meu pai e minha mãe. Então, o pai e a mãe, eu faço questão de explicar o porquê, eu ainda tolero mimimi, porque o restante eu mando tomar no cu mesmo. Eu para fazer um passar vergonha é ligeiro. Se duvida, parceiro, é só chegar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa sem pudor. Eu já fiz curso de teatro. Eu consigo interpretar o que eu quiser. Um demônio, incorporação de demônio. Eu consigo falar palavrões, baixaria. Comigo não tem comigo não tem caô, né? Então, quando é pro meu pai e pra minha mãe, eu vou explicando, tintim por tintim, aguento aquele mimimi tudinho, porque o restante eu mando logo se fuder. Porque a pessoa, ela tem que aprender a se preocupar com a vida dela, se preocupa com a tua vida, porra. Deixa a vida dos outros pra lá. Mas tem gente que gosta de se intrometer na vida da pessoa. Né? Ou por diversão, ou por falta de ocupação. Aí mistura com inveja, aí fudeu tudo. Bom, então eu fui pedir algumas orientações a alguns amigos meus, alguns conselheiros, alguns caras mais chegados a mim. Porque assim, quando a pessoa me conhece, ela só tem 2 polaridades. Ou ela vai me amar ou me odiar. Aí eu fui, viajei, fui de Bezerros, daqui de Bezerros, até Recife de moto, na Maceió. Fui um dia antes, porque no dia não dava para eu viajar às 10 horas. Dormi no aeroporto, peguei o avião e fui para lá. Muito cansativo, primeira experiência de voar. Eu não vi nada demais, que disseram que era o terror e tal, que quando vai subir, o avião não sei o quê. Bom, se aquela porra daquele avião caísse, eu ia pro inferno mesmo naquele caralho. Chegava lá, já me encontrava com Satã logo. Satã não, Bafomé. Né? Porque Bafomé expulsou Satã. Bafomé é o demônio mais forte do inferno. Então, eu tenho medo de morrer. Bom, chegando lá no estúdio, brincadeiras à parte, de Rafael Leão, eu desci no aeroporto de Guarulhos, eu saí de Bezerros para Recife de moto. Dormi no aeroporto. Dormi aonde, Santos? No chão. Porque uma coxinha lá no aeroporto custa R$ 25. Um almoço, R$ 60. Para o cara tomar um banho, custa R$ 30, parece. Eu fiquei 2 dias sem tomar banho. Só lavando a barba, minha barba, né?
e as partes íntimas, com as águas que eu encontrava naqueles recipientezinhos dos sanitários. Não na boca do sanitário, mas aquela região que dá descarga. Então eu fui lá, desci em Guarulhos, 3 horas de voo, cansativo pra caralho. De lá peguei o Uber e fui pro estúdio Rafael Leão. Um cara muito seguro de si, uma pessoa que passa muita segurança para o cliente, né? Eu estava bastante ciente do procedimento que eu ia fazer, que ia ser o quê? Ia me fuder com vários ganchos nas costas, dilacerando minhas costas. Esse processo não tem anestesia, ele é um processo que ele é a ponto cru. E por que eu fiz esse procedimento? Porque eu sempre tive a curiosidade, vendo, observando a galera falar, dizer. Aí eu também gosto de me superar. Não sei se é uma questão de querer aparecer ou baixa na autoestima, ou uma questão masoquista. Eu sei que eu queria saber qual era a sensação de se suspender. E chegando lá, você não chega lá e já se fura, não. Rafael Leão, ele procura conversar com você, ele bate um papo com você, ele faz uma entrevista com você para saber se você tem uma cabeça que você vai conseguir suportar aquele procedimento. Você tem que confiar no profissional. Você não pode chegar lá, olha, tu se garante fazer, isso não existe, pô. Você tem que confiar no profissional. Como confiar nele? Pela quantidade de experiências que ele já fez, procedimentos que ele já fez naquela área, né? Porque aqui na região norte-nordeste, a maioria, não, todos os tatuadores disseram: não faça com ninguém bifurcação de língua. Não faça com ninguém, só faça se for com esse cara. Tem outro cara também chamado Ureia Freck, que é uma pessoa também de bastante renome. Só que eu já conheci o Rafael Leão há mais ou menos 2 anos, pelo Facebook e tal. Então, eu estava ciente do que eu ia fazer. Estava concentrado. Ele faz uma entrevista para saber, uma entrevista de maneira discreta, saber se tem uma cabeça legal, porque vai que você está fazendo um procedimento, você desmaia. Ele tem que ver se você não está drogado, né? Eu ainda não estou conseguindo falar bem algumas palavras ainda, porque a minha língua ela está ainda seccionada em processo de cicatrização. Eu não vou mostrar aqui, porque não convém, né? Não é esse o eixo central do vídeo. Então eu fiz o meu procedimento da minha suspensão à noite. Muita gente me enchendo o saco pelo Instagram, me enchendo o saco pelo WhatsApp. Eu tive que simplesmente desligar-me de tudo e me concentrar na minha suspensão. Santos, passou pela sua cabeça em algum momento de você não fazer a suspensão? Não. Porque eu fui decidido para fazer. Mesmo que eu morresse. Né? Porque eu sabia que eu não ia morrer. Mas mesmo que eu morresse, né? Eu estava ciente do que eu estava fazendo. Estava muito bem preparado. Chegou na hora no estúdio, uma pessoa lá, né? Que eu não vou mencionar o nome, e não acaba aqui comentar detalhes, queria fazer uma bifurcação de língua antes da minha suspensão. Aí eu disse, porra, massa, vou logo saber como é que vai ser, porque eu vou me suspender hoje, amanhã minha língua vai ser torada no meio desse caralho, já vou saber como é o procedimento. Mas na hora a menina, a garota, ela se torou, meu irmão, da parada, pediu pinico. Tudo bem, você não conhece, você tem medo, o medo ele faz parte. O ser humano tem que entender que ele precisa do medo para viver. Uma pessoa que não tem medo é um suicida. Mas ela tem que compreender que ela tem que ter um controle sobre o medo. Eu não estou falando de coragem, estou falando de controle sobre o medo, porque o medo ele vai existir. Não conhece,
Agora você fica, faz, não faz, faz, não faz. Resumindo, não fez. Meu irmão, aquilo ali na hora, eu senti uma coisa, uma energia transcendental. Puta que pariu, como é que a pessoa mora em Guarulhos, vai lá para fazer um procedimento, uma coisa que é como se fosse daqui pro mercadinho, e eu vim lá da casa de caralho, gastei R$ 1.300 só de passagem, né? E voltar. Fora dificuldades que eu passei, reprovações de pessoas. Porque o ser humano, quando ele quer uma coisa, ninguém empata ele não. Ele vai ser, mesmo que ele se foda, ele faz. Agora, quando ele não quer, então a pessoa tem que saber o que ela quer da vida dela. Eu quero fazer esse procedimento. Não, não quero. Mas a pessoa fica, não sei, não sei. Deixa eu perguntar à mãe, à minha avó, a meu padrasto, a meu cachorro. Deixa eu perguntar ao demônio, perguntar a Deus. Porra, velho. Sinceramente, quando eu vi aquilo ali, eu estava mesmo. Eu saí de si na hora. Por quê? Porque eu tenho na minha formação íntima, né? Uma formação militar do Exército Brasileiro, Civil Exército Brasileiro. E tem uma frase entre os militares que diz o seguinte: se você está com medo, por que você veio? Então, quando eu me deitei, né, que eu fui furado, perfurado, você tem que estar com uma cabeça mental, um processo mental muito forte. Tem que estar muito, nada nessa hora lhe atrapalha. Santos, passou pela sua cabeça de não fazer? Não. Eu tinha que fazer, porra. Porque eu vim para fazer aquele procedimento. Qual a sensação, Santos, quando bota os ganchos? A sensação é que ela dilacerando, arrombando com tudo mesmo. Estraçalhando mesmo. Eu achava que seria 2 ganchos. Mas esse gordo aqui, esse gordo filho da puta do caralho, né? Esse leitão branco é muito pesado. Eu peso 140 quilos. E não foi 2, foram 4. E podia ser 10 nesse caralho, que ele estava preparado para suportar os 10. Furou um, quando eu senti a sensação da perfuração, atravessar, de lacerar geral, que pariu. O segundo, terceiro, o quarto, passei um pouco mal, mas me recuperei. Sangue um pouco e tal. Aí Rafael cogitou comigo a possibilidade de fazer a suspensão na rua. Isso aí, por mim, tudo bem. Porque eu faço curso, já fiz curso de teatro, de desenvoltura. Se quiser me suspender pelado desse caralho, por mim, tô nem aí. Vamos falar, deixa eu falar. Aí a gente foi pra rua, levaram os equipamentos de rapel e a minha cabeça aqui, ó. Minha cabeça aqui, pô. Aqui, ó. Junta muita gente na hora. É um procedimento muito pesado. Sair na rua com os ganchos. Foram lá e caboetaram. Por que caboetaram? Porque em todo grupo social sempre há um traidor. Tem muita gente invejosa nesse mundo, pô. Foram lá e caboetaram. Aí eu fui lá conversar com agora eu sei que não eram PMs, eram guardas municipais. Que eu vi um pessoal armado lá. Eu só sei que a minha cabeça estava centrada. Uns me chamaram de maluco, outros chamaram de corajoso, outros chamavam de doente, outros chamavam de Homem-Aranha, outros chamavam de bizarro, de loucura, outros chamavam de doideira, de extremismo. Cada pessoa tem sua opinião. Junto, muita galera começa a filmar e tal. E eu percebi que Rafael Leão estava tentando dialogar com eles para tentar fazer. Aí eu conversei com os guardas municipais e disse: olha pessoal, só queria colocar aqui 4 ganchinhos para eu subir. Aí eles disseram que eu era maluco, perguntaram se eu tinha pai, se eu tinha mãe, se eu era uma pessoa doente, se aquilo estava doendo. Eu disse: tá doendo um pouco, dói, mas não é nada surreal. Eu só queria me pendurar um pouquinho aqui só. Aí eles perguntaram por quê? Não, porque eu queria sentir a sensação de voar um pouquinho. Só isso. Só. Aí disse, não, pô, aqui não pode mais. E se eu for em outro local? Pode? Pode, mas aqui não pode. Então tá bom, apertei a mão deles. Estão fazendo a parte deles, né? Estão fazendo o serviço deles. Então nós temos que respeitá-los, né? Já que não existe autorização, técnica, né? Escrita e blá blá blá.
fomos nos deslocando para outro local, para outra região, para fazer esse procedimento. Chegando lá, o que aconteceu? Eu já estava muito cansado. Por quê? Cansado da viagem. A viagem para mim estava muito cansativa. Andei, fui sozinho. Então a minha cabeça, ela já não estava a mesma. Quando a gente arrumou uma ponte lá, porque vai arrumar um local em que eu vou me pendurar e de repente aquela porra lá se rompe lá e eu me fodo, caralho. Então a gente arrumou, aí arruma a ponte, desce por um lado. Quando foi subir, eu percebi que eu não estava passando bem, eu estava passando mal, não estava legal. Outro aqui passando aqui. Oxe, o cara deu uma barata ali, ó. Isso é um caralho, puta que pariu. Isso é uma porra. Depois mata essa barata. Eu não estava legal, não estava bem. Fisicamente. Nem mentalmente, estava muito cansado. Aí, porra, vai que eu... Ah, não, porque eu sou macho, eu vou me suspender e de repente vai que eu tenho um choque anafilático ali. Vai que eu desmaio. Então nessa hora eu pensei em quem? Eu pensei nas pessoas que eu amo, que é meu pai e minha mãe. Eu só amo meu pai e minha mãe, o resto que se for, tomo no cu. Tô nem aí. Por quê? Porque foram eles que me colocaram em ótimos colégios, que me deram educação, que fizeram com que eu, ao longo da minha formação contínua, desenvolvesse minhas capacidades neurocognitivas, né? Um ótimo grau de escolaridade. Então nessa hora eu pensei nos meus pais. Porra, imagina chegar a notícia que eu morri, que eu faleci. Fui para um hospital. Não. Eu vou comprometer meus pais e o profissional, o body modification. Então assim, eu sou louco, pô, mas burro não, caralho. Eu sentei ainda, tomei uma água, dei uma mijada. Eu procurei ficar bem hidratado nesse procedimento. Eu percebi que as minhas costas estavam sangrando, porque eu senti o sangue descendo e encostando nessa parte aqui, né? Próximo do cofrinho aqui, da bunda, nessa região aqui da bermuda atrás das costas. Na segunda tentativa eu vi que não dava. Se não dar para mim, então para. Vê outra possibilidade. Aí você pode achar que eu sou frouxo, que eu sou fraco. Cada um vai achar uma coisa, né? Porque eu também não vou dar uma de machão e depois tomar no cu, porque é isso que a mídia quer, porra. A mídia adora isso, porra. Adora esse sensacionalismo. O que eu aprendi sobre a suspensão corporal? Que ela é muito emocional, é muito mental. Se você for na agressividade, você não consegue fazer. Existe um nível que você consegue vencer, que é assim: antes do profissional do body modification mandar você se deitar, passei arrombado pelas cânulas. Esse estado que é antes, quando ele manda você se deitar para ser furado, existe uma parada psíquica. Nessa hora, ou você se tora ou você vai, porque você vai passar por esse processo. Como eu já venci essa etapa, já sei como é, para mim a segunda vez vai ser super mais tranquila. É um procedimento extremo, invasivo, né? Sem querer, eu mexi uma parte lá na hora, acabou furando uma região do centro ali, né? Porque foram 4 ganchos, são no caso 8 perfurações, mas sem querer, vamos imaginar aqui, ó, perfuração número 1, 2, 3 e 4. Entre a 2 e a 3, acabou essa daqui sendo furada, minha peça sendo furada, porque eu mexi na hora. O negócio é muito louco, muito hardcore, muito trash demais. Aí esse pessoal que fica dizendo, não, porque esse coveiro é frouxo, não sei o quê. Pô, meu irmão, lança um desafio aí, parceiro. Bora lá. Vamos fazer uma aposta aí.
Se eu suportei 4 ganchos, você acha que suporta também? Quando suspende, dói, Santos? Não. Eu creio assim, que não deve ter doído em mim, porque foram 4. Tem uma pessoa aqui que ela tem, 2 ganchos. Tem uma pessoa que tem 10 ganchos. A área da pele aqui é maior para ser puxada do que daqui. Arrebenta, Santos? Porra, mano. Só um idiota fazer essa pergunta, né? Se é um profissional da área, é lógico que não vai arrebentar, né? Tem várias suspensões que são feitas aí. Eu já vi do Ureia Freire. Ele faz com apenas 2 ganchos. O cara dá lá se balançando. E depois ele abraça o cara e fica se balançando também. E não tora, né? Esse processo, quando subiu, que eu vi que eu não dava legal, eu mandei parar. Vou tentar outra vez. Oxi. É só pagar pra ver, meu irmão. É comigo não tem caô, meu irmão. Eu vou fazer outra suspensão, não para querer mostrar para vocês aí, de maneira alguma. Eu tenho que mostrar para mim mesmo, que eu sou capaz, que eu posso. E mesmo quando eu consiga, nessa segunda, eu vou criar uma terceira, uma quarta, porque se alguém conseguiu fazer, eu também consigo fazer. E quem me conhece sabe que comigo o bicho pega geral, que não tem caô.